E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô sabendo que agora na quarentena seu professor tá mandando matéria que não acaba mais aí. Eu vou ajudar vocês em relação a isso. Eu sou o professor Rogério Gozzi do canal Anatomia Fácil e eu vou mostrar para vocês que existem duas formas de você aprender anatomia, de forma simples e prática. Qual que é a primeira forma? Anatomia sistêmica. Qual que é a segunda forma? Anatomia regional, também chamada anatomia segmentar. Depende da faculdade que você estuda, você começa com uma ou com outra. Se você perguntar para mim, Rogério, como que você acha mais fácil o estudo da anatomia? Com certeza, primeiro você tem que entender a anatomia sistêmica e depois entender a anatomia regional. Porque, por exemplo, eu separei hoje para a gente estudar aqui o ombro, olha que legal. Eu fiz um desenho do ombro, não ficou legal esse desenho aqui? Se ficou legal, dá aquele like e se inscreve aqui no canal Anatomia Fácil, que já está chegando em 1 milhão de inscritos. Vamos aproveitar a quarentena para chegar em 1 milhão de inscritos. Se você não está me reconhecendo, eu sou aquele professor que usava os óculos escuros lá, lembra? Enfim, sou eu. Tirei os óculos escuros, tá meio claro o negócio aqui hoje, mas a gente vai estudar uma parte legal de anatomia regional, que é o ombro, através de um desenho que eu fiz aqui na minha lousa, que eu adoro desenhar. E não tem forma melhor de você aprender anatomia a não ser desenhando, ou pintando também, que é bem legal. Tem um livro aqui, ó, o Anatomia para Colorir, é um dos livros mais legais. Eu conheço alunos que falam, isso é coisa de criança. A melhor forma de aprender é igual criança. Criança aprende mais rápido, não aprende? Então se você aprender igual criança, você vai perceber que a anatomia vai ficar muito mais fácil para você. E para você também. Então no início dessa aula eu falei para vocês o seguinte: existem duas formas de você aprender anatomia. Anatomia sistêmica ou anatomia regional. Dependendo da parte que você está de anatomia aí na sua faculdade, você está lá em anatomia sistêmica. Então seu professor passa lá sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema linfático, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestório. É sistema que não acaba mais, a coisa fica muito doida. Então quando você estuda por sistemas, você está estudando anatomia sistêmica, evidentemente. O que são sistemas? Sistemas são conjuntos de órgãos. Algumas universidades começam o estudo com anatomia regional. Então anatomia de cabeça e pescoço, anatomia do membro superior, anatomia de tórax, abdômen, membros inferiores, dorso. Então, quando você divide uma parte do corpo para estudar, você está estudando uma parte que é chamada anatomia regional ou anatomia segmentar. Evidentemente, o nome faz todo sentido, porque anatomia regional, porque eu estou estudando uma região, ou anatomia segmentar, porque eu estou estudando por segmentos corpóreos. Só que é o seguinte, para você estudar anatomia regional, vamos supor o ombro, vocês vão ver como é complexo isso. Para eu entender como é o complexo do ombro, eu tenho que entender que aqui pelo ombro eu vou ter o quê? A passagem de ossos, que vão formar a articulação do ombro. Eu tenho a passagem de músculos, que conferem movimentação para o ombro. E eu vou ter também a passagem de estruturas vasculares e nervosas. Que estruturas vasculares? Artérias e veias. Que estruturas neurológicas? Os nervos, que nessa região do ombro eles vão atravessar pela região da axila. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, para você entender o ombro, o que você precisa aprender primeiro? Eu preciso saber sistema esquelético, porque eu tenho que saber quais são os ossos presentes nessa região. Sistema articular, para entender quais são as articulações desse segmento. Sistema muscular, para saber os músculos que agem nessa região. Sistema cardiovascular, para saber quais são as artérias e veias que passam por aqui e que nutrem também essa região do ombro, e o sistema nervoso, que são os nervos que passam por essa região. E também o sistema linfático, porque aqui na axila a gente tem também linfonodos. Então você percebe que para estudar uma parte, ou seja, para eu estudar a anatomia regional do ombro, né, anatomia segmentar do ombro, eu tenho que ter conhecimento de sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema nervoso e sistema linfático. Além do sistema articular também, porque eu tenho
várias lesões articulares aqui no complexo do ombro. Então, para começar, para você entender bem essa parte regional do ombro, e é uma parte que eu gosto muito, tem gente que não gosta porque lesa fácil, né? Primeira pergunta seria a seguinte: o que é o complexo do ombro? Então, o ombro é um complexo articular. Uma coisa bacana é o seguinte: a gente sempre tem que dividir a anatomia em partes. Sempre para você entender e aprender anatomia, você precisa dividi-la em partes. Eu vou dar um exemplo bem toscão assim, para você entender por que você precisa dividir em partes, para entender como funciona a anatomia. Vamos supor que você está chegando num churrasco e você leva uma picanha. Eu descobri no YouTube que existe uma picanha falsa. Quando você for levar no churrasco, chega para o açougueiro e pede a picanha falsa. Não sei por que eu estou falando isso, mas é muito mais fácil você comer uma picanha quando você fatia ela, porque você tem uma peça desse tamanho. Se você tentar dar uma mordida nessa peça, você não vai conseguir digerir ela inteira. O que você precisa? Você precisa cortar em pedaços. Não corta a gordura, tá? Deixa a gordura lá, que é a parte boa da picanha. Você corta, aí vai formar os bifinhos. E quando você forma os bifinhos, o que você faz? Corta de novo, para ficar mais fácil de você engolir e digerir. A anatomia funciona da mesma forma. Você vai pegar uma estrutura grande, como o ombro, por exemplo, que é um complexo articular, e eu vou cortando o ombro em partes. Eu só vou conseguir entender tudo que tem no ombro depois que eu cortá-lo em partes. Por onde que eu começo o estudo do ombro? Pelos ossos. Então a gente sempre começa o estudo do ombro pela parte óssea, anatomia óssea do ombro e depois as suas articulações. É importante que você faça essas divisões para você ir por partes. Ou seja, quando eu sei quais são os ossos que formam a articulação do ombro, o que eu sei? Quais são as junções que eu tenho entre esses ossos? E as junções são as articulações. Qual que é o próximo passo? Saber quais são os músculos que agem na região do ombro para movimentar essas articulações. E por último, a gente tem que saber o quê? Os nervos que inervam esses músculos e os vasos sanguíneos que conferem nutrição, tanto à parte muscular quanto à parte óssea. Então vocês estão vendo como a anatomia regional, você tem que acabar dominando a anatomia sistêmica também? Por isso que eu falo para os meus alunos, primeiro estude anatomia sistêmica, entenda os sistemas e depois estuda anatomia regional para entender tudo o que tem naquela região. Se você não souber anatomia sistêmica, você não consegue estudar muito bem anatomia regional. Vale o like só por essa dica, hein? E como a gente tem que ir dividindo por partes, a gente sempre tem que dividir. Divida a anatomia em pedaços cada vez menores. Olha que coisa interessante em relação ao ombro. A gente tem dois esqueletos, isso mesmo, são dois esqueletos. O esqueleto axial, que ele compreende o eixo do nosso corpo, por isso que chama axial. Axis significa eixo. Então todos os movimentos do seu corpo são feitos ao redor de um eixo. Quem é o eixo do corpo? Basicamente a coluna vertebral. Os elementos que formam o esqueleto axial são a cabeça, a coluna vertebral e a caixa torácica. Caixa torácica é essa que é formada pelas costelas, 12 pares de costelas, o osso externo, e unindo as costelas ao externo eu tenho cartilagens, que são as cartilagens costais que permitem com que a caixa torácica seja mole, e isso permite que você respire. Porém, os membros superiores e inferiores ficam colados no esqueleto axial. Por isso que os membros, eles correspondem ao que é chamado de esqueleto apendicular. Então o ombro, ele fica no esqueleto apendicular. E basicamente o ombro é uma das estruturas que vai conectar o membro superior à sua caixa torácica. Então isso é muito interessante porque a gente tem 4 articulações. 2 dessas articulações vão prender o seu membro superior aqui na caixa torácica. Então o membro superior fica preso à caixa torácica por 2 articulações do ombro. Aí você está pensando, né? Você que está começando agora na anatomia, ainda não tem o molejo da coisa, fala, mas peraí, o ombro não é uma articulação? Não, o ombro é um complexo articular com 4 articulações. Tem uns malucos aí que consideram 5 articulações no ombro. Mas eu vou provar para vocês que não são 5, são 4. Para começar, quais são os ossos que eu tenho na articulação do ombro aqui?
Então, quais ossos se articulam para formar o ombro aqui? Basicamente, vocês têm a clavícula, que é esse ossinho aqui, ó. Que eu já quebrei essa aqui, ó. A minha é toda torta. Ai, Rogério, como que você quebrou? Acidente de moto. Você só começa a quebrar ossos na sua vida depois que você começa a andar de moto. Já quebrei o escafode e quebrei a clavícula. E a clavícula é um dos ossos que compreendem o complexo do ombro. Tá bom? Então, eu preciso da clavícula. Por quê? A clavícula vai ser um elemento de união do esqueleto axial com o membro superior. Então já guarda essa dica aí. Segundo osso, esse que tem aqui atrás, ó, chamado escápula. Quando você conversa com um paciente, ele tem um problema nessa região, geralmente ele chama a escápula de espátula. Basicamente o termo escápula, sabe o que significa o termo escápula, que é um termo do latim? Já vou dar uma dica para você aqui. Tudo em anatomia que termina com ula, né? Não tem escápula. Ula é um diminutivo, significa inha. Escápula, sabe o que significa essa coisa aqui? Pazinha. Cara, é um negócio muito louco. Parece uma pazinha mesmo. Você consegue até pegar areia com ela, assim. Parece uma pá, escápula. Ela tem esse nome porque significa pazinha, cara. Olha que coisa louca. Em latim, se você estivesse falando em latim, você quer humilhar as pessoas, eu vou falar em latim hoje. Eu vou falar a escápula. A escápula, estou falando em latim. Tá, mas na verdade escápula nada mais é do que pazinha. Uma coisa legal sobre essa articulação não, sobre esse osso, né, a escápula, que mudou de nome, né? Antes, ela chamava, na época da vovó, a escápula chamava-se omoplata. Eu conheço gente que ainda chama a escápula de omoplata. Sabe o que significa omoplata? Homo é ombro. Plata é placa. Pá. Sabe o que significava omoplata? A pá do ombro. Olha que coisa louca. O cara quer estudar anatomia porque fala, eu vou aprender os termos muito loucos e mostrar para todo mundo que eu sei falar outro idioma, que é o idioma anatômico. Na verdade, você está falando ou em latim ou em grego e ninguém sabe disso, tá bom? Ou seja, escápula significa pazinha, que coisa doida. E aqui eu tenho o húmero, que é esse ossão aqui, ó, tá? Que é o osso do braço. Então são 3 os ossos que formam o complexo do ombro. Clavícula, espátula, te peguei, né? Escápula e húmero. Então, basicamente, tudo vai girar em torno desses 3 ossos. Só que eu tenho também um osso aqui do esqueleto axial que pertence à articulação do ombro também. Que coisa louca, que é o externo. Então, essa porção superior do externo aqui, que é o manúbrio external, se articula com a clavícula. E aí vocês vão entender os nomes das articulações do ombro. Olha que legal. Se você sabe o nome dos ossos que você tem aqui no ombro, e no ombro a gente tem 4 articulações, olha que legal. A primeira articulação, essa que une basicamente o esqueleto axial com o ombro aqui, é entre o externo e a clavícula. Fica aqui, ó. Então quando eu faço movimentação do ombro, ó, eu percebo... Ih, tá estralando esse negócio aqui. Tá meio velho o negócio. Tem que trocar, tá estralando de verdade, cara. Isso aqui que tá estralando em mim, ó, é a articulação externo-clavicular. Olha que legal. Você juntou o nome de um osso com o nome do outro. O que que deu? O nome de uma articulação. Você vai perceber que as articulações do ombro, elas têm os seus nomes, basicamente quase todas as articulações do corpo, elas têm os seus nomes derivados da junção dos 2 ossos. Então, se eu tenho uma articulação aqui entre o manúbrio external, ou seja, entre o externo e a clavícula, articulação externo-clavicular. É a primeira. Segunda articulação que eu tenho aqui, a clavícula continua e vai se articular aqui com a escápula. A escápula tem um acidente ósseo, que é o acidente mais alto da escápula, que é o ponto mais alto da escápula, que é chamado acrômio. Olha o nome dele, acrômio. Sabe o que significa isso? Acro é alto. Ômio vem de homo, lembra da omoplata? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o acrômio, que é o ponto mais alto da escápula aqui, ó. O acrômio se une também à clavícula. Sabe como chama essa articulação? Acrômio clavicular. Segunda articulação do ombro. Tá vendo que é só você juntar o nome dos ossos que você vai ter o nome da articulação? Externo-clavicular, acrômio clavicular. Aqui a gente já viu
duas articulações do ombro. Deixa eu ver se eu tenho essas aqui, ó. O que seria aqui, ó? Cadê minhas canetas? Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho a clavícula, ó. Isso aqui é a clavícula, então aqui seria o externo, ó. Então isso aqui seria o externo, tá bem torto esse externo. Então aqui eu tenho a articulação externo-clavicular, aí a clavícula continua, isso aqui é o acrômio, ó. Aqui eu tenho a articulação acromioclavicular. Tá vendo como é fácil dar nome às articulações? É só lembrar do nome dos dois ossos. Aqui nessa região da escápula, a escápula vai formar uma articulação falsa. Tá aqui a escápula. Ela vai formar uma articulação falsa com as costelas posteriormente, né, onde eu tenho a caixa torácica. Por que é uma articulação falsa? Porque eu não tenho cápsula articular e nem elementos que caracterizam uma articulação. Por isso é uma articulação falsa. Mas ela faz um deslizamento ali, ou seja, a escápula desliza sobre as costelas durante o movimento de abdução, que é esse movimento do ombro aqui, ó. Então, se eu tenho uma articulação entre a escápula, entre a espátula e a caixa torácica, eu tenho a articulação escápulo-torácica, tá? Então, tá vendo? Ó, entre a escápula e o tórax, a caixa torácica. Então, é a terceira articulação. A quarta e mais importante articulação do ombro, cadê ela? Tá aqui, ó. É a chamada articulação escápulo-humeral ou gleno-humeral. Por que escápulo-humeral? Olha que fácil, ó. Entre a escápula e o húmero. A escápula só se articula com o húmero nessa região, tá bom? Entre a cabeça do húmero e uma cavidade que abriga a cabeça do húmero, que é chamada cavidade glenoide. Daí vem o termo gleno-humeral. Mas se você chamar ela de escápulo-humeral, também está correto. Então você percebeu que para você saber o nome das articulações do ombro, o que você teve que saber primeiro? O nome dos ossos. Então quais são os ossos? Clavícula, escápula e húmero. Só que tem um intrometido, uma maledeta aqui da caixa torácica também, que é o externo. Desses 4 ossos, 3 do ombro e 1 da caixa torácica, a gente vai ter 4 articulações e essas articulações levam o nome desses ossos. Então tá aqui, ó. Esqueci, como que chama? Essa aqui é a... Caramba, sumiu mesmo o nome. Externo clavicular. Tá? Então tá aqui, ó, o externo e a clavícula. Articulação externo-clavicular. Tá aqui, ó. Que tá estralando aqui em mim, ó. Segunda articulação, acromioclavicular. Entre o acrômio e a clavícula. Terceira articulação, entre a escápula e a caixa torácica, uma articulação falsa, escápulo-torácica. E a última e mais importante articulação do ombro, gleno-humeral ou escápulo-humeral. Com certeza, de todas essas articulações aqui, a mais importante é a gleno-humeral. Por quê? Primeiro, porque ela é uma articulação esferoide. O que é uma articulação esferoide? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa esferoide. Tá aqui, ó. Eu vou pegar a camisinha do meu microfone aqui, ó. Tá vendo que ele é arredondado aqui, ó? Então eu tenho aqui a cabeça do húmero e aqui eu tenho a cavidade glenoide, ó. Então quando eu tenho uma cabeça articulada com uma cavidade, eu tenho uma articulação esferoide. Basicamente eu tenho 2 articulações esferoides importantes no corpo. A gleno-humeral e a homóloga dele, lá no membro inferior, que é chamada coxofemoral, que ela é entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é a cavidade que abriga a cabeça do fêmur. Então, geralmente, articulações esferoides, elas são articulações que elas têm uma bola e uma cavidade. Então, a bola fica articulada numa cavidade. Qual que é a vantagem e a desvantagem da articulação do ombro? Aí a gente vai ter não é um problema. Sabe aquela música? Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Eu sei que eu sou um péssimo cantor, mas ele estava namorando quando te desenhou. Mas eu acho que quando ele desenhou a articulação do ombro, ele estava meio chateado naquele dia. Porque a articulação glenohumeral é um negócio meio mal feito. Sabe por quê? Porque a gente tem uma cabeça de húmero redonda, então tem um cabeção redondo de húmero, só que a cavidade glenoide é rasa. Então eu estou articulando uma superfície arredondada numa superfície reta. O que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que ter uma adaptação.
A adaptação fica dentro da cavidade glenoide, ali ao redor da cavidade glenoide, que é uma estrutura chamada lábio glenoide, ou labrum, tá? Porque às vezes você pega um exame lá de ressonância magnética, aí tá lá, você vê o laudo, blá, blá, tá escrito lá, lesão labral de ombro. Lesão labral significa lesão no lábio glenoide. O lábio glenoide, ele aumenta a área de superfície da cavidade glenoide para tentar adaptar o formato da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. Por que isso? Porque aqui a gente tem uma consideração biomecânica importante. Isso você tem que lembrar para a sua vida toda. Eu estou falando para a sua vida toda. Você nunca mais pode esquecer isso. O ombro é uma articulação muito móvel, por ser uma articulação esferoide. Geralmente articulações esferoides elas são muito móveis, tá? Elas têm muitos graus de movimento. Na verdade são 3 graus de movimento na articulação glenomeral, tá bom? Por isso que ela é uma articulação triaxial. Ela se movimenta em 3 eixos, tá bom? Ou seja, permite tanto movimentos de abdução e adução, movimentos de flexão e extensão, e movimentos de rotação interna e externa. Esses movimentos que eu estou falando para vocês estão acontecendo num lugar só, que é a glenomeral aqui. Ou seja, eu posso falar que ela faz muitos movimentos? Posso, ela é uma articulação muito móvel. Qual que é o preço que a gente paga pela alta mobilidade? É a perda de estabilidade. Qual que é a lição, qual que é a regra que você tem que aprender dessa aula aqui? Quanto maior a mobilidade de uma articulação, menor a sua estabilidade. Ou seja, articulações muito móveis como a do ombro, elas pagam um preço que é a instabilidade. Tanto que essa é a articulação que mais sofre com luxações no corpo. A articulação que mais sofre luxação é a articulação glenomeral. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora tem uma coisa que chama luxação anterior do ombro. O ombro sai do lugar. Então um dia você foi fazer um movimento, na hora que você fez o movimento, o ombro saiu do lugar. Aí você vai fazer o movimento, está lá com o braço, sai do lugar. Então quando você tem luxações recorrentes no ombro, significa que houve ou lesão do lábio glenoide, ou você está tendo uma instabilidade aqui pelo formato entre a cabeça do húmero eu sempre esqueço as coisas aqui. E a glenoide, ou você pode estar tendo essa instabilidade por perda de estabilidade pelos músculos. Então é uma coisa muito complexa no ombro aqui. Então essa é uma regra muito importante que você tem que aprender e nunca mais esquecer. Quanto maior a mobilidade de uma articulação, menor a sua estabilidade. O contrário também é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ou seja, quanto menor a mobilidade de uma articulação, maior a sua estabilidade. Um exemplo bom é essa articulação do cotovelo aqui, ó. Tá? Que é a articulação húmero-ulnar. Se você ver o encaixe entre o húmero e a ulna, parece um grifo assim. Parece um grifo encostado assim no húmero. Então ela é muito estável. Pelo fato de ser muito estável, ela permite somente esse movimento de dobradiça aqui, ó. É uma dobradiça. Então ela tem pouco movimento, mas é uma articulação muito estável. Tanto que para ter uma luxação húmero-ulnar, cara, você tem que dar uma pancada violenta aí. Então essa é uma regra muito importante na ortopedia. Quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade. Quanto menor a mobilidade, maior a estabilidade. Beleza? E para melhorar a estabilidade da articulação do ombro, que é uma articulação mal feita, né? Você tem lá um cabeção numa cavidade glenoide rasa. Então o que eu tenho que ter ali? Eu tenho que ter o lábio glenoide para dar uma melhor, para favorecer uma melhor coaptação, que eu sei que vocês gostam dessa palavra. Tenho ligamentos também, que são os ligamentos glenomerais, os ligamentos que unem o húmero à glenoide ali, entre a cabeça do húmero e a glenoide. Então isso é muito importante para conferir a estabilidade. E eu tenho também os músculos do manguito rotador para melhorar a estabilidade da articulação do ombro. Então olha que interessante como funciona a estabilidade da articulação do ombro do ponto de vista muscular. Então o que a gente viu? Que a articulação glenomeral é uma articulação mal feita, é a articulação mal feita do corpo, tá? Porque ela é uma superfície rasa numa superfície arredondada, então tem uma coisa lá dando estabilidade, só que não é o suficiente. O que a gente precisa? De músculos. Esses músculos do manguito rotador, eles fazem um papel muito importante na adaptação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. Sabe o que eles fazem? Cara, se a gente for falar desses músculos como conjunto, sabe o que eles vão fazer? Eles vão abraçar a cabeça do húmero e fazer isso aqui, ó.
pum, eles vão comprimir a cabeça do húmero sobre a glenoide. Se vocês perceberem, é isso que está acontecendo, ó. Eles vão se estender da escápula para a região proximal do húmero aqui. Se você não sabe o que é uma região proximal, você vai chegar lá em anatomia. É a região mais próxima do esqueleto axial. Hashtag fica a dica aí para você. Então olha o que a gente tem aqui, ó. 3 músculos vindo aqui pela parte posterior, que eles se estendem da escápula até a parte proximal do húmero. Tá vendo que eles se estendem até essa região? O que eles estão fazendo? Isso aqui, ó. Eles estão apertando. Fazendo isso aqui, ó. Apertando a cabeça do húmero sobre a glenoide. Fazendo isso, eles melhoram a estabilidade da articulação glenomeral. Ou seja, os músculos do manguito rotador, além de movimentarem o ombro, eles ainda melhoram a chamada estabilidade dinâmica do ombro, que é a estabilidade dada pelos músculos, tá? A estabilidade estática é dada pelos ligamentos e lábio glenoide, e a estabilidade dinâmica é dada pelos músculos do manguito rotador. E aqui vocês veem aqui anteriormente, né, vindo da fossa subescapular até o tubérculo menor, aqui eu tenho o músculo subescapular, que é um outro músculo do manguito rotador. Então esses músculos vão pegar a cabeça do húmero e fazer isso aqui. Vem cá, meu nego! E vão dar estabilidade nele. Entendeu? Então essa é a função primária dos músculos do manguito rotador. Rogério, quais são os músculos do manguito rotador? São 4. Tem gente que fala que é 5. Lembra das articulações que eu falei para vocês? São 4, né? Antes de falar isso, assim. Porque eu lembro dessas coisas, me dá até uma coisa assim. Por que são 4? Porque são articulações que conferem algum grau de movimento para o ombro. Eu tô com um problema para lembrar esse cara. Esternoclavicular, acromioclavicular, glenomeral e escápulo torácica. Tem gente que considera que esse ponto aqui, ó, que eu tenho aqui uma bursa, seria uma articulação, tá? Chamada articulação subacromial. Mas não é, o que eu tenho embaixo do acrômio é somente uma bursa, para minimizar o impacto que eu tenho do tubérculo maior do húmero com o acrômio durante o movimento de abdução. O que eu tenho ali é somente uma bursa, é uma estrutura que vai dar ali um coxim para não machucar o tendão do músculo supraespinal, tá bom? Então, a articulação subacromial, do meu ponto de vista anatômico, é uma articulação que não existe, tá? O que seria aqui é o espaço subacromial. Espaço subacromial, tudo bem, tá? Porque aqui não tem cápsula, não tem líquido sinovial, nada disso. O que tem aqui é uma bursa. Então, o que a gente tem ali é um espaço subacromial. E quais são, então, os músculos do manguito rotador, Rogério? São 4, como eu falei para vocês. O supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular. Esses são os 4 músculos do manguito rotador. Por que esses músculos têm esse nome aqui? Na escápula, na região posterior da escápula, a gente tem esse acidente ósseo aqui que divide a escápula em 2 partes. Uma fossa supraespinal, porque isso aqui é a espinha da escápula, e uma fossa infraespinal. Evidentemente, supra vem do termo superior e infra do termo inferior. Então, supraespinal porque é superior à espinha e infraespinal porque é inferior à espinha. Beleza? Aqui o redondo menor, tá bom? E aqui eu tenho o subescapular. Esse aqui é o subescapular porque ele fica na fossa subescapular. A fossa subescapular é a fossa anterior da escápula. O subescapular é esse músculo que fica em contato com a caixa torácica na articulação escápulo-torácica, tá bom? Então o que a gente vai ter ali? A gente vai ter uma fáscia, tá? Entre o músculo subescapular e as costelas ali, tá bom? Então a gente tem uma fáscia, aquilo vai permitir um bom deslizamento entre a escápula e o tórax, tá bom? Então os músculos do manguito rotador são esses 4: supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Tem pessoas que consideram o músculo redondo maior, que ele fica aqui originado no ângulo inferior da escápula e vai aqui para o braço, ó. Vou até desenhar aqui o redondo maior, onde ele se insere aqui, ó, só para vocês verem o porquê que ele não faz parte do manguito rotador. O que a gente chama de manguito rotador são esses músculos que abraçam a cabeça do húmero. Então, os únicos músculos que abraçam a cabeça do húmero para conferir estabilidade da articulação glenomeral são esses 4: o supra, o infra, o redondo menor
e o subescapular. Eles fazem isso aqui, ó. São eles que estão pegando a cabeça do húmero e abraçando ela. Se vocês perceberem, isso aqui seria o ponto de inserção do músculo redondo maior. Ele vai vir, ele vai se estender do ângulo inferior até aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó. Então vocês podem perceber que ele fica fora da cabeça do húmero ali. Então a gente só considera músculos do manguito rotador aqueles que se inserem nessa região proximal da cabeça do húmero, justamente porque eles vão conferir a estabilidade dessa articulação. Macete para vocês aí que estão estudando músculos do manguito rotador e falam: ai meu Deus, eu não vou aprender nunca origens. Cara, a parte mais fácil do corpo para você entender origem e inserção são os músculos do manguito rotador. Olha que fácil para você entender origens. Olha que moleza, cara. As origens é a parte mais fácil. Qual que é o nome desse músculo aqui, ó? Supraespinal, ok? Onde ele se origina na escápula? Na fossa supraespinal, na fossa de mesmo nome. Eu não sei por que os alunos têm tanta dificuldade para saber a origem dessa coisa. Já está no nome dele, a origem dele. É só colocar em cima fossa, quando perguntar na prova. Ó, hashtag fica a dica, hein? A origem do supra é a fossa supraespinal. Não é mais gostoso quando você entende anatomia do que ficar decorando? Agora você vai fazer a mesma coisa para o infraespinal. Aí eu vou fazer a pergunta. Aluno, qual é a origem do músculo infraespinal? Você não vai pensar duas vezes. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar o nome em cima aqui, fossa. A origem dele é a fossa infraespinal. Entendeu? Então é assim que a gente sabe a origem desses músculos. Para facilitar ainda mais e você ver que você aprendeu a coisa agora, onde é a origem desses músculos mesmo, e vai deixar aquele joinha porque o negócio ajudou. Músculo subescapular, por que tem esse nome? Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar em cima dele o nome fossa também aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó, fossa. Então qual que é a origem do músculo subescapular? A fossa subescapular. De 4 músculos do manguito, quando perguntarem a origem de 3 para vocês, é só vocês colocarem na frente desse nome fossa. Origem do supraespinal, fossa supraespinal, que é isso aqui. Origem do infraespinal, fossa infraespinal. Origem do subescapular, fossa subescapular. É só colocar fossa na frente do nome do músculo que vocês já sabem a origem dele. Se hashtag fica a dica, valeu joia, hein? E se você não se inscreveu aqui no canal Anatomia Fácil, que está chegando em 1 milhão de inscritos, você é muito ingrato se você não deixou sua inscrição aqui. Vamos chegar em 1 milhão juntos. E tá aqui, ó. E o redondo menor, que é super fácil de entender também onde ele fica originado. Porque o que a gente tem aqui, a escápula é um triângulo. Um triângulo tem 3 lados, a gente aprende isso na escola, né? Os lados desse triângulo aqui são chamados bordas. E as quinas deles são chamadas de ângulos. Então, olha só, essa borda aqui, ó, fica próxima à coluna. É chamada borda medial da escápula. É a borda que fica próxima da coluna. A coluna está aqui, ó. Essa borda próxima à coluna é a borda medial. Essa borda que fica próxima ao húmero é a borda lateral da escápula. Então, onde que é a origem do redondo menor? Borda lateral da escápula. Não é fácil isso aí, não sei por que o pessoal tem tanta dificuldade. Uma outra coisa interessante também é que assim, a escápula é um triângulo, a galera tem uma dificuldade. Ai meu Deus, não sei os acidentes ósseos da escápula. Vou te ensinar todos aqui agora. Em 30 segundos você vai aprender todos. A escápula é um triângulo, confere? Borda medial da escápula, próxima à coluna. Borda lateral da escápula, próxima ao húmero. Onde eu tenho as quinas são os ângulos. Ângulo superior da escápula, ângulo inferior da escápula. Esse acidente ósseo que divide a parte posterior da escápula ao meio é chamada espinha da escápula. A ponta mais alta da espinha da escápula é chamada acrômio. Tá? Então é isso que vocês têm aí na escápula. Então o músculo redondo menor tem a sua origem na borda lateral da escápula. E a inserção é mais fácil ainda. Muito fácil isso aqui. Quando vocês estão vendo os músculos do manguito rotador de costas, na vista posterior, todos eles, ou seja, quem são todos eles? O supra, o infra e o redondo menor. Todos os músculos do manguito rotador, os 3 que você olha de costas, os 3 se inserem no tubérculo maior do húmero, que é esse aqui, ó.
Esse aqui é o tubérculo maior do húmero. Então, tanto o supra, o infra e o redondo menor se inserem no mesmo ponto. Evidentemente, o supraespinal se insere na porção mais alta do tubérculo maior e o infraespinal e o redondo menor se inserem na borda mais posterior do tubérculo maior. Mas uma coisa que a gente sabe sobre as inserções desses três músculos é que os três se inserem no mesmo ponto, o tubérculo maior do húmero. O único músculo que fica inserido no tubérculo menor do húmero, né, o único músculo do manguito rotador que se insere no tubérculo menor do húmero é o subescapular. Então, o subescapular se insere no tubérculo menor, que ele é anterior, e todos os outros músculos do manguito se inserem no tubérculo maior. Então, o tubérculo é maior e ele consegue abrigar mais inserções. O tubérculo aqui é menor porque consegue agregar somente uma inserção. Então, o único músculo inserido no tubérculo menor é o subescapular. E os três músculos inseridos no tubérculo maior são o supra, o infra e o redondo menor. E para encerrar essa aula com chave de ouro, vamos falar sobre as ações dos músculos do manguito e encerrar a aula. Primeira coisa, vocês já sabem, o conjunto dos 4 músculos do manguito foi feito para dar estabilidade à articulação glenomeral. É a primeira coisa que você tem que saber sobre eles. Então são músculos estabilizadores da articulação glenomeral. Do ponto de vista cinesiológico, de movimentos, esses músculos do manguito rotador vão fazer quais movimentos? Olha que simples. Tá vendo que o supraespinal ele emerge da fossa supraespinal para o bico mais superior do tubérculo maior? Então é aqui em cima. Ó. O que ele vai fazer? Quando ele fizer a contração, ele vai fazer isso aqui. Ó que fácil. Ó, ele vai contrair. Ó o dedinho contraindo. Ó o dedinho contraindo. Ó o dedinho. Ó. Tá vendo o que ele faz? Ele inicia a abdução do ombro. Então, cerca dos 30 primeiros graus de abdução do ombro são feitos pelo músculo supraespinal, tá bom? Então, ele inicia a abdução do ombro. Esses dois outros músculos aqui, vocês podem perceber que eles ficam posicionados aqui, né? Eles têm sua inserção na borda posterior do tubérculo maior, ou seja, na borda posterior do tubérculo menor. Esses músculos estão aqui atrás, ó. Então, quando eles fizerem a contração deles, ó, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão fazer isso, ó. Eles vão puxar o tubérculo maior do húmero e ele vai fazer isso aqui, ó, para fazer rotação. Tá vendo o nome manguito rotador? Quando esses músculos fizerem isso aqui, ó o que eles vão fazer, ó. Que movimento é esse? Rotação externa, tá? Então, tanto o infra quanto o redondo menor são rotadores externos da articulação glenomeral. E o músculo subescapular, como ele fica inserido no tubérculo menor e o tubérculo menor é anterior, agora ficou fácil, ó. Quando ele contrair, ele vai fazer isso, ó. Ou seja, ele vai puxar o tubérculo menor, tá bom? Quando ele puxar o tubérculo menor, ele vai fazer rotação interna. Tá vendo o nome manguito rotador? Então o rotador vem da ação desses 3 músculos aqui, ó, do infra e do redondo menor fazendo rotação externa e do subescapular fazendo rotação interna. Daí vem o termo manguito rotador, pela rotação. O músculo mais lesado do manguito rotador, sem sombra de dúvidas, é o músculo supraespinal. Como sofre o supraespinal? Por quê? Porque quando você faz uma abdução, ele inicia a abdução. Os 30 primeiros graus são feitos por ele. Só que depois que passa os 30 primeiros graus, quem vai assumir a abdução é o músculo deltoide. E depois lá dos 120 graus, quem assume é o músculo serrátil anterior, fazendo o movimento de báscula escapular, tá? Porque a articulação escápulo-torácica vai continuar esse movimento. Por isso que eu tenho tanto movimento de abdução, assim, ó, são 180 graus, tanto do movimento de abdução quanto do movimento de flexão. Só que no movimento de abdução, quando você faz ele completo, a escápula também se movimenta. Então, de 180 graus, só para você ter uma ideia, a gente tem uma relação chamada relação 2:1. Então, desses 180 graus, a cada 3 graus, 2 são feitos na articulação glenomeral
e 1 grau é feito na escápula torácica. Ou seja, ao final de uma abdução de 180 graus, eu vou ter 120 graus sendo feitos pela articulação glenumeral e cerca de 60 graus sendo feitos pela articulação escápulo-torácica. E quando a gente começa a fazer uma abdução num ângulo maior que 90 graus, o que vai começar a acontecer aqui? Tá vendo esse tubérculo maior aqui? Você pode fazer isso em você também. Quando você faz uma abdução do ombro com a mão em posição neutra, estou fazendo isso aqui, você percebe que seu ombro ele começa a estralar aqui. Ó. O meu estrala de velho, tá? Mas se você fizer o contrário, agora você virar sua mão para fora e fazer o mesmo movimento, você vê que diminui o estalo ou até some o estalo. Por quê? Porque quando você faz esse movimento de rotação externa do ombro, você tira o tubérculo maior da frente e aí ele para de bater no acrômio. Só que quando a gente faz a abdução e você começa a bater o tubérculo maior no acrômio, quem está no meio dos dois aqui, ó? O tendão do músculo supraespinal. Então pessoas como cabeleireiros, por exemplo, donas de casa que ficam pondo coisa em cima, assim, elas costumam ter muita dor no ombro. Por quê? Porque quando você tem um movimento sendo feito repetidamente a mais de 90 graus de abdução do ombro, você começa a ter impacto sobre do tendão do músculo supraespinal entre o acrômio e o tubérculo maior. E aí essa é uma das patologias caracterizadas como síndrome do impacto, que é a tendinite do músculo supraespinal. Quando você ouve o nome síndrome do impacto, essa síndrome do impacto pode englobar 3 problemas. O mais comum, tendinite do supra, ou tenossinovite. Tendinite quando inflamar o tendão, tenossinovite quando inflamar a bainha desse tendão. Então uma das doenças da síndrome do impacto é a tendinite do supraespinal. Tem outras duas, uma que acontece aqui também, que é a bursite subacromial. Embaixo do acrômio aqui a gente tem uma bursa, que é como se fosse uma bolsinha, que ela ameniza o impacto entre esses dois ossos e o tendão do supra. Ou seja, existe uma proteção entre o supraespinal e o acrômio, que é a bursa subacromial. Só que às vezes quando você dá muito impacto nela ali, ou seja, quando o tubérculo maior fica batendo muito no acrômio, aí você inflama a bursa. Então a bursa também entra como uma das patologias da síndrome do impacto. E a terceira patologia, que é caracterizada como síndrome do impacto, é a tendinite do tendão longo do bíceps. Tá? Tem pessoas que chamam do cabo longo do bíceps. Então a tendinite do tendão longo do bíceps no ombro é também uma das lesões que são caracterizadas como síndrome do impacto. Quando você ouvir o nome síndrome do impacto, tá lá no diagnóstico médico, podem ser 3 coisas, pode ser as 3 coisas juntas ou pode ser separadamente. Síndrome do impacto engloba tendinite do supraespinal, tendinite do bíceps, do tendão longo do bíceps, ou bursite subacromial. As 3 podem acontecer na mesma pessoa, tá bom? Então isso pode acontecer. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui sobre um tópico importante de anatomia regional, que é o ombro. Se essa aula ajudou vocês, dá aquele joia, se inscreve no canal que está chegando perto de 1 milhão de inscritos, ativa a notificação aí também, aquele sininho que tem aí embaixo, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai mandar para vocês os meus vídeos. Clica no sininho que você vai receber as minhas notificações. Eu espero que receba as notificações. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.